shalom, graça e paz. Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, povo do Senhor. Vamos esperar o pessoal entrar para a gente conversar um pouquinho hoje sobre humildade. Bom dia, Elisângela. Ei, a Elisângela do Ceará entrou aqui, nossa amiga. Tá chegando bem minha fala para você aí ou tá com problema? Bom dia, pessoal de Deus. Bom dia, Viviane, shalom. Minha fala tá chegando bem para vocês? Vamos aguardar o pessoal. Vamos aguardar o pessoal entrando aqui. Tá ótima a voz, que bom, que bom. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Cadê o pessoal dessa sala? Cadê o pessoal desta sala? Vamos entrar. Pessoal abençoado. Vamos aguardar um pouquinho aqui para a gente falar um pouquinho sobre humildade. Vamos falar um pouquinho sobre humildade. Os grupos do Projeto Zarar estão trabalhando essa semana no tema humildade. É isso aí. Estão trabalhando no tema humildade. Será que o pessoal não vai entrar, não? Ei, Jesus amado, vamos estar ao vivo aqui, falando com o pessoal. Você pode me ajudar aí? Você pode me ajudar aí, mandando essa live para as pessoas. Vamos lá, pessoal. Deixa eu colocar um negocinho aqui na frente da câmera, não pode. Deixa eu ver. Senão eu não consigo. Bom, pessoal, então vamos entrar com quem está na sala. A Fabiana também entrou agora cedo. Bom dia, seja bem-vinda. Vamos falar um pouquinho sobre humildade. Queridos, eu quero deixar um texto da Palavra do Senhor, inclusive o texto que vai ser trabalhado nos grupos do Projeto Zarar, está em Mateus capítulo 11, versículo 29. Mateus 11, 29. Nós vamos falar um pouquinho sobre humildade, que é o tema desta semana, dentro dos grupos para nós trabalharmos. É um texto muito conhecido, né, por vocês, por mim, pelas pessoas que amam ao Senhor. Diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então nós precisamos aprender a humildade. A Bíblia diz, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Engraçado que a palavra humildade, na Bíblia Sagrada, ela tem essas duas palavras, mansidão e humildade. Falando um pouquinho sobre a humildade, também tem aqui em Provérbios, no capítulo 15, no versículo 33, diz assim, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Então, a honra, precedendo a honra vai a humildade. Então, o que precede a honra? A humildade. Para você ser honrado, você precisa ser humilde. Não tem como você ser honrado sem passar pela humildade. É muito importante a humildade. No capítulo 18 de Provérbios, versículo 12, também diz assim, o coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra, que antecede a honra, é a humildade. Então não tem como você ser honrado sem ser humilde. E depois nós vamos falar de uma pessoa que se humilhou e foi honrado. Então antes da honra, antes do sucesso, antes da fama, antes da exaltação, vai a humildade. No capítulo 22 de Provérbios, no versículo 4, também nós temos um outro texto que diz assim, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra
e vida. Olha que coisa interessante. O que a humildade produz na vida de uma pessoa? Ela produz riquezas, honra e vida. Eu quero que você grava os 3 filhos da humildade, as 3 coisas que são produzidas pela humildade. Ela produz riquezas, honra e vida. Então, para você ver a importância da humildade, a importância de ser uma pessoa humilde, porque ela produz em você riquezas, honra e vida. Uma pessoa soberba, ela perde tudo isso, mas uma pessoa humilde, ela se torna rica, as riquezas, e essas riquezas nós podemos aqui falar diversos assuntos. Então, riqueza, honra e vida. Quando você olha para a pessoa de Jesus, você vê Jesus que possui todas as coisas no seu controle. Então ele conseguiu e recebeu riquezas. Ele recebeu honra, Deus deu um nome que está acima de todo nome. E a Bíblia também diz que ele é eterno. Ele recebeu vida eterna. Então a humildade precede riquezas, honra e vida. Isso você tem que guardar no seu coração para sempre. Então uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba, é ao contrário do que eu estou falando. Uma pessoa humilde, uma pessoa que demonstra uma humildade, não uma falsa modéstia, não uma falsa humildade, mas uma humildade de coração, uma humildade de fato. Essa pessoa, ela tem pelo caminho os resultados de riquezas, honra e vida. Riquezas, eu vou até marcar aqui, ó, riquezas, honra e vida. Fortíssimo, né? Fortíssimo. E aí nós vamos ler mais texto aqui para você poder entender, principalmente em Filipenses no capítulo 2, que é o texto que eu quero ter com você aqui, sobre a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo. Ele se tornou humilde, ele se humilhou, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes se humilhou. Eu vou ler o versículo 3 e depois eu vou ler o versículo 5 em diante. Olha o que diz a palavra do Senhor. Nada façais por contenda ou por vanglória, está falando de soberba, né? Mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Tem pessoas que se acham, né? Se acham que é a última bolacha do pacote, a última gota de água no deserto. E, na verdade, nós precisamos entender que uma pessoa humilde, e a Bíblia relata isso em Provérbios 22:4, é uma pessoa que tem um resultado muito satisfatório. Uma pessoa humilde, ou a humildade, ela traz para a vida de pessoas riquezas, honra e vida. Falando da pessoa de Cristo aqui, versículo 5 diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, ele não fez de nenhuma reputação por ele ser Deus, tomando a forma de servo, aqui você vê a humildade dele, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por causa desta humildade de Cristo, por essa atitude, por isso, também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então você percebe que Jesus hoje,
ele é detentor, ele é o Senhor de todas as coisas. A palavra humildade, ela precede as riquezas, a honra e a vida. Jesus tem as três coisas embutidas nele por causa dessa humildade. A Bíblia é muito clara dizendo, por isso que, por causa dessa humildade, ele conquistou riquezas, ele conquistou honra e ele conquistou a vida eterna. Então a humildade para mim, a humildade para você, não é uma coisa que opcional. Ela tem que ser um estilo de vida. Ela precisa ser um estilo de vida para mim, para você. Se você quer começar alguma coisa, você tem que ser humilde. Se você precisa colocar os outros, as outras pessoas superior a você, considerar as pessoas superior a você. Ele não usurpou ser igual a Deus. Antes, na forma de Deus, tomou a forma de homem. Isso é humildade. Imagina um Deus todo-poderoso, no esplendor, na sua grandeza. Ele não usurpou ser igual a Deus. Antes se fez homem, se humilhou, teve essa humildade. Se você quiser ter riquezas, honra e vida, você precisa começar pela humildade. Os nossos grupos dessa semana vão estar trabalhando sobre humildade. Então você precisa entender o poder, a força da humildade. A palavra humildade aqui no hebraico, ela é envá ou enavá. Envá. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Ó, envá ou enavá. Aqui se coloca como enavá, sempre da direita para a esquerda. Nós temos 4 consoantes, 4 letras hebraicas, e esses pontinhos embaixo são os sinais massoréticos, que são as vogais que a gente coloca aqui. Mas a gente precisa entender as consoantes que compõem, tá? O valor numérico, o peso dessa palavra é 131. É o peso 131. Então, se nós pegássemos essa palavra de humildade, né, e colocássemos numa balança, ela pesaria 131 gramas. E na redução dessa palavra é 5. E o 5 significa mudança, agilidade, versatilidade, intuição. Então, o número 5 fala de mudança. Eu preciso mudar a minha maneira de ser. E é interessante que a primeira letra aqui, que é esse, parece um Y deitado aqui, não sei se você está conseguindo enxergar, é um Y, né, deitadinho aqui, ele é o Ain. O Ain, até a própria palavra Ain, significa olho, olho, olho. Então, o olho, o meu olhar para a vida da matéria precisa gerar vida. Então, o olho meu precisa ter um olho de humildade. Eu preciso olhar com humildade, olhar as coisas com um coração humilde. Começa no olhar. A humildade, ela é mais intelectual, mais mental do que propriamente dito um sentimento. Ela vive no sentimento, é uma decisão mental. Porque imagina comigo, Jesus, o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso, ele era Deus, mas ele decidiu se humilhar, ele tomou uma decisão, não usurpou ser igual a Deus, deixou toda a sua glória de lado que tinha com o Pai, para poder viver a humildade. Então começa no nosso olhar. Nós precisamos ter um olhar de humildade. Nós precisamos ter um olhar de humildade. Depois nós temos aqui a letra Nun, que é a segunda letra, que é a letra vida, né? Parece é a vida. O Nun aqui é a vida, que parece um Czinho aqui, tá vendo? Ao contrário, é um Czinho ao contrário aqui, ó. Ela é a vida, ela tá dobradinha, tá vendo? É como se ela estivesse de joelho. Então, o meu olhar de rendição, o meu olhar de prostração. Humildade é isso. Se render, se tornar pequeno diante das pessoas, mesmo que você seja grande. Numa discussão, por exemplo, às vezes você tem mais conhecimento do que uma pessoa. Às vezes você é mais desenvolvido numa área. E às vezes você vai conversar com alguém
que ele tem um grau de conhecimento bem inferior ao seu. O que você tem que fazer? Você tem duas opções. Ou você vai triturá-lo no seu conhecimento, e aí você pode se tornar uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba, orgulhosa, ou muitas vezes você vai ouvi-lo, sem impor nada. Deixa ouvir, se humilhe diante daquilo, para você manter um diálogo. E depois, com o tempo, se a pessoa tiver com o coração aberto, aí você pode compartilhar os conhecimentos, os assuntos que você possui. Eu já conversei com pessoas com diversos níveis de conhecimento, pessoas que às vezes não estavam tão esclarecidas em determinados assuntos, e ali olhando aquilo dentro da pessoa, e eu falei, poxa vida, essa pessoa ainda tem esse tipo de pensamento, mas eu não entrei para poder medir força com ela. Eu deixei ela falar. Que bom que você entende assim. Mas existe um grau a mais. Um dia, se você quiser conversar, a gente pode conversar sobre esse assunto. E aí a pessoa, se ela quiser e estiver disposta a te ouvir, você pode elevar o nível dela no conhecimento, sem impor nada, mas com humildade no coração. E a humildade, ela precede as riquezas, a honra e a vida. Se você quer ser uma pessoa de sucesso, você precisa começar com a humildade, aprender com o Senhor Jesus. Ele mesmo disse isso, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Essa palavra, ela ela significa humildade, mansidão. Ela vem de uma outra palavra que é anavar, que significa pobre, humilde, aflito, necessitado, uma pessoa fraca. Não que literalmente ela é fraca, ela é forte, mas ela se torna fraca porque ela está demonstrando o seu poder de humildade. Ela vem de uma outra palavra, nar, que significa afligir, estar ocupada, humilhar, ser curvado, ser abatido. Então nós precisamos ter esse sentimento, como a Bíblia diz, tenha o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, que na forma de Deus não usurpou ser igual a Deus, antes tomou a forma de homem e ele simplesmente se fez semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. E a palavra diz, por isso, eu gosto dessa palavra, por isso o quê? Qual foi a ação? Por causa da humildade dele. Por essa humildade, por ser Deus e de uma certa forma esclarecer e colocar de lado, por não querer valer de todo o seu poder, de todo o seu esplendor, de toda a sua majestade, por não querer valer disso, se apropriar disso, mesmo que tinha direito, ele abriu mão de tudo isso por amor a nós. Então nós precisamos ter essa humildade. A humildade, ela precede riquezas, honra e vida. Foi exatamente isso que Cristo alcançou. E você também precisa urgentemente ter a humildade no seu coração. Essa semana nós vamos detalhar mais dentro dos grupos sobre a questão da humildade. Você precisa trabalhar. O que te impede de ser humilde? Por que você tem dificuldade de ser humilde? E é interessante que a maior soberba do homem é dizer que não, mas eu sou humilde sendo soberbo. Tem pessoas que não reconhecem. Se você não for verdadeiro com você mesmo, não vai acontecer. Porque se você perguntar para todas as pessoas do mundo, a maioria delas vão afirmar, a maioria, salvo exceções que já foram trabalhadas, elas vão dizer, não, mas eu sou humilde, com certeza humilde. Só que o comportamento dessas pessoas não condiz com aquilo que ela fala. Na prática, nos gestos, nos comportamentos, você percebe que a pessoa não é humilde, que a pessoa é soberba. E até mesmo ao expressar a humildade, dizendo que ela é humilde, ela já está demonstrando que ela é uma pessoa soberba. E nós não podemos ter uma falsa modéstia, nem uma falsa humildade. Nós precisamos urgentemente sermos humildes. Quero deixar um outro texto aqui em Colossenses, no capítulo 2. Colossenses capítulo 2.
o versículo 18, ele fala exatamente isso. Aqui diz assim, ó: ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade. Tem pessoas que têm pretexto de humildade para exercer arbítrio, ser arbitrário na vida de alguém. E de culto a anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão, inchado na sua carnal compreensão. Então ele está dizendo que algumas pessoas geram pretexto de humildade para poder escravizar outras pessoas em doutrinas, em sofismas, em ideologias. Elas fingem ser humildes para poder captar o coração das pessoas. Então nós não podemos ser humildes ou falsos humildes ou ter uma falsa modéstia. Ou ser pretexto, né? Ter pretexto de humildade para implantar ideologias, ideias, ao ponto de querer escravizar a vida de uma outra pessoa. Aqui em 1 de Pedro, no capítulo 5, no versículo 5, olha o que diz a palavra do Senhor. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Ele diz assim: semelhantemente, vós jovens, sejam sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, a humildade, né, que é a terra se humilhando, o propósito, o homem se humilhando diante do Senhor, porque está aqui, humildade. Depois da vida nós temos a matéria, que é o Vav, que significa a matéria. Então, a prostração, a vida prostrada da matéria para gerar vida. Então, o olho do homem tem que estar na submissão, está aqui a vida submissa da matéria para gerar vida, porque esse aqui é o rei. Esse rei significa vida, significa fertilidade. É uma letra do alfabeto hebraica feminina. Então, ela parece uma mulher gravidezinha aqui, tá vendo? Ela está grávida, ó. Então, o seu olhar, o olhar para a vida rendida da matéria, traz vida. Isso é humildade. O seu olhar tem que ser um olhar para a vida submissa, de humildade. A matéria sua tem que estar submissa, em humildade, para gerar vida. E é exatamente isso que Provérbios 22:4 fala, que a humildade, ela precede riquezas, honra e vida. E na própria palavra de humildade está aqui, ó, o seu olhar, está aqui o Zain, o Ain, está aqui, ó, primeira letra. Isso significa olho. O seu olhar para a vida da matéria, que é o Nun e o Vav aqui, as duas letras no meio. Então, o seu olhar para a vida da matéria, para gerar vida, ela precisa estar rendida. Ela precisa ter humildade. Ela precisa estar prostrada. Assim como a vida aqui dentro está ajoelhada, está prostrada. A matéria tem que estar prostrada para gerar vida. Então você tem que ter este olhar, o olhar da vida da matéria da sua matéria, tem que estar prostrada para gerar vida. Se você não se submeter, se você não tiver um coração submisso, um coração que coloca os outros superior a você, você não vai ter honra, você não vai ter riquezas, você não vai ter vida. Então, humildade é uma mudança. Você precisa mudar. Tanto é que o peso dessa palavra é 5, né? 131 gramas no total de 5, significa mudar. Então, mude o seu olhar em relação à sua matéria. Mude o seu olhar em relação à sua vida, em relação às outras pessoas, e você vai colher riquezas, honra e vida. O pessoal dos grupos vão falar sobre esse assunto dentro dos grupos essa semana, o projeto Zarar, que é espalhar sementes. Eles estão espalhando essas sementes importantes da vida do homem, para que ele possa, no final, né, do mês, dedicar ao Senhor, consagrar ao Senhor, celebrar ao Senhor. Espalhe essa mensagem para várias pessoas e que o Eterno abençoe seu dia, no nome de Cristo Jesus. Deus abençoe.